não bastasse a perda do título, a torcida não tá muito empolgada com essa estreia do Eduardo Domingues na Arena MRV não, hein, Fernando? Boa tarde, seja bem-vindo ao Resenha da Fã. Muito boa tarde, meu amigo Grice, boa tarde, Amanda, Presunto e a todos que nos acompanham em mais um Resenha da Fã, agora dessa terça-feira, véspera de duelo entre Galo e Internacional, dois times aí que perderam os títulos estaduais no último final de semana e, claro, vão para essa partida no Campeonato Brasileiro bastante pressionados, né? Então já podemos projetar aí uma briga de foice no escuro, viu? Lá na Arena MRV, 7 da noite, Atlético tentando aí sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o Galo que figura na zona de rebaixamento, e aí o ambiente bem pesado na cidade do Galo. Ontem teve reunião entre a direção de futebol, juntamente com a comissão técnica e os jogadores, uma cobrança mais forte, e hoje teve a presença do Rafael Menin, um dos sócios majoritários do clube, né, durante o treinamento pela manhã, levando aí aquela moral, tentando melhorar o nível aí do ambiente do Galo, para ver se o Atlético conquista esses primeiros 3 pontos. O Atlético só tem 2 pontos no Campeonato Brasileiro, e aí a gente traz uma informação que realmente entra pro lado negativo do Galo. Amanhã a gente deve ter o pior público da Arena MRV. O Atlético não vendeu mais do que 3 mil ingressos até meio-dia, e aí o clube deve soltar aí no final da tarde, ainda não soltou, deve soltar daqui a pouquinho o comunicado aí dessa parcial de ingressos. Realmente um público bastante baixo, uma procura bastante fraca pelos ingressos, claro, o momento do time é bem complicado. O pior público da Arena MRV tinha sido aí Atlético 0, Palmeiras 3, Campeonato Brasileiro do ano passado, 13.787 torcedores, e aí o Atlético aí, quem sabe, acho que eu apostaria no pior público do Galo na Arena MRV desde que ela foi inaugurada em setembro de 2023. Atlético realmente vivendo um momento de crise nessa temporada, além da perda do título aí, reforços que não chegaram, né? O Atlético, a torcida que esperava que o clube fizesse uma janela preenchendo as principais lacunas, como o primeiro volante, um zagueiro aí que seja capaz aí de ser dominante na posição. Não chegaram essas duas peças, um ataque que está realmente inoperante. Outras peças aí também não estão fluindo. O técnico Eduardo Domingues vai ter trabalho aí, quem sabe, né? Amanhã, como atrativo, tem a estreia do El Barba Domingues na Arena MRV, ele que já tem 2 jogos no comando do Galo, um empate com o América e vencendo a decisão por pênaltis e indo para a final, e a derrota na grande decisão do Campeonato Mineiro para o Cruzeiro, amigos. E aí? Realmente complicado, vivendo essa crise. O torcedor atleticano realmente tem o porquê de comparecer. Claro, a gente não pode cobrar do torcedor nada diferente, mas esse protesto de não ir a campo é válido? É justificável? Vamos lá, debater esse assunto importante aqui. Só para registrar, o Atlético divulgou há pouco, o Atlético acabou de divulgar, na verdade, aqui a parcial da venda de ingressos para Atlético Internacional amanhã, e apenas 4 mil ingressos vendidos por enquanto para Atlético e Internacional. Ô Presunto, eu já falei aqui várias vezes, eu não sou de ficar cobrando presença de torcedor nenhum em estádio, porque eu sei que o nosso país não oferece as melhores condições para o torcedor em quase nenhum aspecto. Até em termos de conforto para assistir o jogo, tanto o Mineirão quanto a Arena MRV são muito bons, mas o acesso é ruim, o transporte público é uma tranqueira, o ingresso é caro, a bebida dentro do estádio é um absurdo, a comida dentro do estádio é caríssima, é ruim em geral, ela não é tão boa. Então, assim, para você convencer, o futebol não tem sido dos melhores. Eu sei que não dá pra cobrar muito presença de torcedor, eu acho que em jogo quase nenhum. Mas você acha que é um protesto, entre aspas, válido, essa ausência de público do torcedor do Atlético? Porque ajudar, eu acho que não ajuda em nada, né? Não. Como protesto, eu vou ser contra. Como protesto, eu sempre vou ser contra. Porque no momento bom, o torcedor vai ajudar a ser melhor. No momento ruim, quando o time é horroroso, que eu não acho que seja o caso, tá? Quando o time for horroroso, quando o treinador for incompetente, quando os dirigentes forem incompetentes,
esse é o jogo que o torcedor vai ter que ganhar sozinho. Então, sempre, no momento bom, o torcedor precisa estar lá para ajudar, para empurrar. No momento ruim, o torcedor tem que praticamente pegar pela mão o time. Isso serve para qualquer time do Brasil. Isso é para qualquer um. Então, como sinal de protesto, o esvaziamento do estádio é algo que eu sou contra. Porém, como você falou, são várias as questões pontuais em torno dessa ausência. Os horários dos jogos que não são os melhores, e aí por conta de questão de televisão e tal, por exemplo, eu acho que os grandes aqui de Minas não têm os melhores horários na maioria das rodadas. Agora que vai começar o Campeonato Brasileiro para valer, né, Copa do Brasil, enfim, a gente vai ter isso de maneira mais deflagrada. Ainda, transporte público aqui de Belo Horizonte é complexo, enfim, eu não tenho tanto conhecimento para poder apontar, mas faltam modais, de fato, e eu acho que não tem nem como tê-los pela geografia da cidade e tal. Eu conversei com um amigo engenheiro que me explicou que a hidrografia da cidade dificulta algumas formas. A gente tem muito rio passando por debaixo das nossas ruas. É isso, então é um problema, é um agravante. Você pega, por exemplo, eu já fui pra Neoquímica Arena, lá no Corinthians, de metrô, você chega bem perto ali. O Maracanã, você desce literalmente no estádio, você já desce no estádio. Então, há maneiras de se facilitar que aqui em BH não tem como. Eu acho que não é nem culpa da prefeitura pelo pouco que eu já soube, pelo que eu já estudei, né? Não tem como a prefeitura nem o estado fazerem nada. É uma questão da cidade, de fato, que dificulta os acessos. Os estádios são distantes também, né? Pampulha é longe da maioria da cidade. E a arena também é meio longe. Pra mim nem é tão longe. Aqui da onde eu moro, eu não fico tão distante. Eu chego rapidinho. Mas pra maioria da galera é longe também. Então, é complicado. O tempo tá uma maluquice. Tá chovendo o tempo inteiro. E a gente sabe como é que o trânsito fica quando chove. As pessoas desanimam e tal. Até ficam com medo. Porque às vezes chove granizo. Às vezes o carro alaga. A gente viu o que aconteceu nas cidades mais longe aqui da capital como um todo. Enfim. Então eu entendo que são vários motivos que prejudicam a saída do torcedor para o estádio. E esses motivos, além da questão financeira, que a gente sabe que a situação econômica do Brasil não é a melhor, as pessoas ganham muito pouco comparado ao que é um ingresso, quanto custa o ingresso, né? Se for botar aí o balanço, o salário mínimo / valor do ingresso médio, não é simples, não é fácil fazer essa conta. E não é só o ingresso, né? É a ida, é alguma coisa para comer e pá, então... Não é fácil, não é complicado. Eu não consigo apontar o dedo pro torcedor generalizando. Agora, o torcedor que falta por protesto, aí nesse caso eu sou contra. E aí, Amanda, de fato não são muitos atrativos, né, pra esse jogo. Acho que o torcedor que tá comprando ingresso é porque o atrativo é o amor mesmo, né? Porque tirando isso, tá difícil pra convencer a turma de ir lá pra Arena MRV amanhã. É uma situação, tenho certeza, que muito desconfortável para o torcedor, Grace. E aí não dá nem para julgar o comportamento, afinal de contas, o maior termômetro que o futebol tem é olhar para as arquibancadas e ver as arquibancadas cheias ou as arquibancadas vazias. Nesse caso, o que está acontecendo dentro do campo é que tira o prazer do torcedor de estar presente. É claro que envolve outras situações também. Questão do horário, das chuvas, do preço, de tudo que envolve você estar dentro de um estádio. Mas tenho certeza que haveria sacrifícios maiores se o time estivesse bem. Eu acho sempre, e aí não tem a ver com o Atlético, com o Cruzeiro, com o América, estar presente ou não dentro de um estádio é sempre, na minha interpretação, o mais válido quando você quer protestar. Logicamente mexe com os jogadores isso, olhar para as arquibancadas, ver as arquibancadas vazias. Para os adversários, quanto mais hostil está o ambiente, pior é para o adversário. Mas a situação do Atlético e do Internacional são duas situações muito parecidas nesse momento dentro do campeonato. Dois times que estão dentro da zona do rebaixamento, vem também da perda do título estadual. Então... Para mim, mais diferente um pouquinho do que o Presuntinho falou agora há pouco, quer protestar? Deixa de ir ao estádio. Eu não vejo problema algum com relação a isso. Mas então você só vai ao estádio na hora que o momento tá bom? Não. Os torcedores estiveram no estádio Atlético e América, onde o Atlético perdeu ali a grande oportunidade de vencer o América nos minutinhos finais. O torcedor esteve presente no Atlético e Remo. Remo como uma das equipes que está aí condicionada a voltar para a segunda divisão. O torcedor estava lá presente. Atlético e Atletique
na Arena MRV, o torcedor atleticano estava lá. Então, assim, o torcedor chega uma hora que o torcedor cansa também. Por isso eu vejo isso com muita naturalidade. E para você querer argumentar algo do tipo presença de torcedor, faça por onde? Faça a sua parte dentro do campo, representa o torcedor dentro do campo para depois pensar em cobrar. Será que o jogador realmente fica chateado? Olha pra arquibancada e vê a arquibancada vazia. Ah, cara, eu acho que sim. Ah, eu acho que não incomoda, não. Eu acho que eles ficam até felizes. Será? Sem ninguém Cara, perturbando. eu acho que não tem nada mais chato do que jogo com estádio vazio. Não, eu É igual jogo com vejo portão assim, fechado. Eu vejo assim, mas eu não sei se a cabeça dos jogadores de hoje é assim. Eu acho que é ruim, inclusive. Eu já conversei com alguns jogadores a respeito disso e eles me confirmaram. Na época, por exemplo, da pandemia, que os estádios estavam todos fechados e tudo mais, e os caras estavam jogando sem público, que o nível do jogo cai. A intensidade do jogo cai, porque fica com cara de treino, cara. Quando tem pouca gente no estádio e tudo mais, o jogo fica com cara de treino ali, por mais que o cara tá concentrado e tudo mais, o ambiente, ele faz parte também do jogo, né? Não por acaso, quando é uma final, é um jogo decisivo e tudo mais, o nível normalmente de concentração e tudo mais, ele costuma subir. Enfim, eu acho que, repito, eu acho que é um protesto, entre aspas, justo por parte do torcedor. De fato, a gente olha hoje, e são poucos os motivos para o cara olhar e falar assim, pô, que vontade de ir lá na Arena MRV amanhã para assistir esse jogo. O trânsito é ruim, o ingresso é caro, o futebol tá uma porcaria, tá muito ruim. Então eu não tô aqui, eu não vou ser aqui o chato que fala, pô, torcedor de verdade tem que ir no estádio. Não tem, torcedor tem que ir quando tá afim de ir. Só que eu acho que esse público baixíssimo, muito provavelmente o público mais baixo da história da Arena amanhã, acho muito improvável que o Atlético consiga bater mais de 13 mil pessoas no jogo de amanhã. Você tem só 4 mil ingressos vendidos até agora e faltam 24 horas aí basicamente pro jogo. Mas eu acho que é um recado claríssimo para a diretoria do Atlético, para os donos do Atlético, de algo que está acontecendo. Um afastamento claro do clube e da torcida que precisa ser resolvido, e que precisa ser pensado e que precisa preocupar os donos do Atlético e quem gere o Atlético.